Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 11, Capítulo 5, Conexões. Minha mente voltou à consciência. Skui. Você está acordado, Sr. Tuka? Pigmaru. E serás. Abri os olhos e me sentei na cela. Você pode ter acordado na hora certa. O exército principal de Mira está prestes a aparecer. Forcei a vista para tentar focar, pois ainda estava embaçada pelo sono. Consegui ver um exército à distância. Parece que os pegamos enquanto descansavam no acampamento. Acredito que já saímos de Usa e estamos atualmente em território Nea, disse Serais, explicando nossa posição. Deveríamos nos juntar a eles agora? Troquei algumas palavras com os batedores Miran que se aproximaram de nós há algum tempo, então acredito que o imperador já foi informado de nossa chegada. Continue, eu disse. Inclinei-me para acariciar o flanco de Slay. Você também deve estar cansada. Bom trabalho, Slay. Ela respondeu para mim com um zurro alegre. Ao entrarmos, o imperador selvagem e belo saiu para nos saudar. Ele havia dispensado sua guarda regular e erguido a habitual muralha de cortinas, apenas alguns poucos indivíduos escolhidos estavam diante de nós. Você fez bem em retornar. Parece que a batalha foi feroz. Você está bem? Perguntou ele. Sim. Os tipos humanoides e outros monstros foram destruídos, pelo menos os que estavam ao redor daquela fortaleza. Respondi. Você faz parecer fácil, mas você já fez coisas incríveis. Sem mencionar. O imperador olhou para mim enquanto eu estava sentado na cela. Sinto como se você tivesse crescido, de alguma forma. Ele não está falando da minha altura ou da minha massa muscular. Ele deve ser capaz de sentir como meus modificadores de estatísticas aumentaram depois de tanto subir de nível. Você fez um ótimo trabalho ao trazer o Senhor das Moscas de volta para casa em segurança, Serais, acrescentou o imperador. Serais baixou a cabeça e nós desmontamos das costas de Slay. Será que deveríamos estar falando com o imperador a cavalo, para começo de conversa? Parece meio indelicado ficar olhando para ele de cima para baixo, embora o imperador selvagem e belo não parecesse se importar. Vocês estão todos de volta, sãos e salvos. Lady Munin. Munin correu até nós. Pampi. Você também, Slay. Muito bem, disse Munin enquanto abraçava Slay, agora em seu primeiro estágio de transformação. Por favor, não se preocupe mais, Lady Munin. Como o Sr. Tuka acabou de afirmar, acredito que eliminamos a ameaça ao povo do país do fim do mundo. Munin ergueu a cabeça para olhar para Serais. Serais. Obrigada. E você também, Tuka? Claro, respondi. Parece que Munin esteve segura aqui com o exército, então. Eu até te recompensaria com um beijo se a Serais não estivesse aqui. Então, aceitarei isso com as costas da mão. É porque sou uma espadachim mosca se aproximando do seu senhor. Você gostaria disso? Eu estava brincando. Então eu suponho. Munin se levantou de onde estava acariciando Slay. Moá. Munin beijou Serais na bochecha. Você não se importa com isso agora, não é? Ela me perguntou. Lady Munin. Serais exclamou. Serais, descanse um pouco com a minha habilidade durma. Eu dormi durante a viagem, mas você já está quase no seu limite, não é? Serais me deu um sorriso irônico, parecendo um pouco satisfeita por eu ter notado. Vejo que você passa muito tempo me observando. Vou sim. Obrigada pela gentileza. Lancei durma em Serais. Munin, cuide dela por mim. Deixe Slay e Pigmaru descansarem ao lado dela. Entendido. Vossa Majestade, Senhor das Moscas.
Slay ajudou Munin a levar Seraz para a carruagem onde ela dormia e passava a maior parte do tempo. Bem-vindo de volta. Bom trabalho. Hijiri escolheu aquele momento para dar um passo à frente. Com a cortina ao nosso redor, ela não estava usando sua máscara de espadachim mosca. Você também. Deixei você com muita coisa para resolver. Como tudo terminou por aqui? Hijiri explicou tudo o que havia acontecido na minha ausência. Parece que houve alguns desenvolvimentos enquanto eu estava fora. Entendo. Niantan conseguiu escapar da capital de Alion e resgatou suas irmãs mais novas, que estavam sendo mantidas como reféns por Vicious. Ela também tirou o resto da turma 2C de lá, junto com nosso professor Zakurogi. Agora temos provas concretas de que Vicious é maligna. Quanto ao motivo de os familiares de Erika terem ficado em silêncio, parece que ela concentrou todas as suas forças em escolher o momento certo para entrar em contato com Niantan. E não com o pergaminho de letras de sempre, mas falando através de um de seus animais. O esforço provavelmente a deixou inconsciente. Ela pode ficar sem conseguir se mexer por dias, dependendo de quanto tempo falou. Ela realmente se esforçou muito por nós, hein? Há uma divina viajando com Niantan. E ela se opõe a Vicious. Que surpresa! Refleti sobre a informação mais notável que havia recebido. Eu não tinha certeza se outros divinos sequer existiam. Pode ser que esse sistema de avaliação divina de que falamos realmente exista e que Vicious tenha feito algo para ativá-lo. Assim que os outros divinos vieram interrogá-la, ela os abateu no instante em que chegaram. Ela supostamente tem algumas informações que serão úteis em nossa luta contra Vicious, certo? Perguntei. Ela está dormindo desde que Niantan e seu grupo deixaram a capital. Tenho certeza de que, se ela tivesse acordado, teríamos recebido pombos de guerra mágicos com mais informações. Você recebeu mais alguma mensagem de Niantan? Nenhuma ainda. Sogou foi atrás deles, é? Enviei Itsuki atrás dela, por precaução. Mas Sogou era quem estava em melhor posição para chegar rapidamente às carruagens de Niantan. Se ela chegou a tempo, tenho certeza de que fez o possível para salvá-los. Claro, sim. Ela também se recuperou mentalmente. Sinto que ganhei a aliada mais forte que eu poderia desejar no campo de batalha. Você fez um ótimo trabalho, Hijiri. Eu não teria conseguido fazer nada em relação a Sogou sem você. De nada, ou pelo menos é o que eu gostaria de dizer, mas houve muitas outras ocasiões em que você me ajudou, Mimori-kun. Meio que me deixa sem graça quando você fala assim. Mentiroso. Era de se esperar isso da segunda detectora de mentiras. E quanto ao grupo de Asagi? Elas estão se mantendo discretas. Aparecem de vez em quando, mas, por ordem do Imperador Selvagem e Belo, passam a maior parte do tempo com as tropas de elite escolhidas pessoalmente pelo Imperador, coordenando suas ações. Eles operarão como uma força separada do nosso exército principal. Assim, o grupo de Asagi é como uma gangue de rua sob o comando das tropas pessoais do Imperador, com alguns soldados de elite mira especialmente selecionados em suas fileiras. De acordo com Hijiri, esses são os soldados que o Imperador Selvagem e Belo pretendia usar para desafiar Vicious. Entendo. Pensando bem, o Imperador se aliou ao grupo de Asagi antes de formar alianças com o país do fim do mundo ou com a brigada do Senhor das Moscas. Era exatamente isso que ele havia planejado para o grupo de Asagi desde o início. Devo ir ver Kashima mais tarde. No momento, parece que tudo está indo bem. Quanto ao motivo pelo qual a força principal do exército Mira acampou aqui. Hijiri olhou para o Imperador Selvagem e Belo com um olhar questionador, e ele acenou com a cabeça em resposta. Suponho que seja um sinal para ela se explicar. Quase alcançamos as forças combinadas. Eles têm recuado constantemente e não nos causaram praticamente nenhum dano até agora. Estamos ganhando força, inclusive reintegrando alguns dos generais e soldados que foram capturados durante o avanço inimigo por Usa. Realmente valeu a pena que Sogou tenha feito tudo ao seu alcance para não matar ninguém, mas sim capturá-los.
Considerando a fraca contraofensiva que estão oferecendo, a rainha de Neia deve tê-los convencido a recuar. Observei. Quanto mais afastamos o exército Miran de suas próprias terras, maior é a desvantagem de suprimentos em que os colocamos. Por outro lado, quanto mais próximas nossas forças estiverem de Alion, Neia e Bacos, maior será a vantagem que teremos no abastecimento de nosso exército. Aposto que é assim que a rainha os está convencendo. No momento, estamos em repouso antes de discutirmos como devemos proceder com a união de forças, ou pelo menos é o que dizem. Então esta não é uma base permanente, né? Se tudo correr conforme o planejado, o exército de Neia mudará de lado amanhã. Recebemos uma mensagem deles, codificada com o método de busca de letras. Seraz me ensinou como essas mensagens podem ser lidas antes de partir com você. Takao Hijiri aprende rápido, hein? Ela já entendeu como funciona esse sistema de código? A parte sobre o nosso exército descansar é real. Não podemos simplesmente marchar indefinidamente sem descansar, e se o exército de Eucaristia estiver nos esperando, precisaremos estar em boas condições para lutar contra eles. Tenho certeza de que a brigada do Senhor das Moscas também precisará de um tempo para descansar, depois da sua jornada por aquele intenso campo de batalha na fortaleza. Bem, sim. Olhei na direção das forças combinadas. Então o exército Nean está vindo para o nosso lado. Finalmente vai acontecer. Amanhã. Na manhã do dia seguinte, o exército de vanguarda do país do fim do mundo chegou ao acampamento. Seu número era cerca de um quarto do exército principal, composto por seus soldados mais rápidos. Afinal, existem poucos monstros capazes de se mover em alta velocidade, como aquele lobo gigante. Estou aqui. Cheguei. Era a primeira-ministra Aracnídea, Lizelot Onik, cruzando os braços com altivez. Quanto tempo, hein? E aí, Lizzie? Lizzie quase caiu para a frente em choque. Essa foi uma reação muito menor do que eu esperava. Este é um reencontro emocionante, não é? Exclamou ela. O quê? Você está se emocionando ao me ver de novo? E daí se eu estiver? Eu estava ansiosa por isso. Um homem leopardo negro surgiu ao lado de Lizzie. Eu sabia que você estava esperando por este momento, primeira-ministra. Cala a boca, Gel. Você é quem está falando tão alto. Ei, Gel, eu disse. E aí, senhor das moscas? Fico feliz que você tenha conseguido. O futuro do nosso país também depende dessa luta, sabe? Ouvi outra voz a alguns passos de distância. Oh, ei, Seraz, como vai? Monin também. Hein? Vocês estão todos bem? Era a centaura aqui o meio, enérgica e de pele azul, buscando cumprimentos de Seraz e Monin. Obrigado por ter vindo também, Gratra. Já faz muito tempo, disse a arpia, capitã da guarda pessoal do rei Zek. Parece mais natural quando você fala assim. É menos estranho do que você ser amigável. Severa. Ela está tão inexpressiva e severa como sempre esteve. Você foi atacado por algum tipo humanoide na estrada? Perguntei. Não tivemos nenhum problema. Bom. Fui informado de suas ações por um pombo de guerra mágico. Parece que você se esforçou bastante em nosso nome. Acabou sendo bom para mim também. Não preciso que você se preocupe comigo. Não era essa a minha intenção. Não tenho o direito de impedi-lo, mas gostaria que se abstivesse de tais ações. A expressão normalmente fria de Gratra estava emburrada, até mesmo um pouco reprovadora. Há muitos em minha nação que ficariam tristes se você morresse, senhor das moscas Belzeja. Ela é uma figura estranha. Ei, Gratra. O que foi, Lizzie? Eu é que deveria dizer coisas gentis. O que você está aprontando? Peço desculpas pela minha falta de consideração. Você nunca parece sincera quando pede desculpas. Eu sou a sua primeira-ministra, entendeu? Primeira-ministra.
Você está ficando perigosamente parecida com o Barão Zoan quando ele perdeu o controle de seus homens, Lizzie. Oh! Ron entrou no espaço reservado às cortinas e fez uma reverência para mim. Levantei a mão e acenei com a cabeça em resposta. Então eles conseguiram voltar para se juntar a Lizzie e aos outros. Em seguida, Ron foi até o Imperador Selvagem e Belo para lhe entregar um relatório. Pelo que Lizzie acabou de dizer, parece que o próximo grupo a chegar aqui será o dos mais lentos, a Mia e os soldados monstros. De repente, vi uma garotinha espiando por entre a cortina. Niaki. Mestre. Ela correu em minha direção, com as perninhas se mexendo, e eu tirei a máscara e me ajoelhei. Você está aqui. A Niaki está aqui, miau. Niaki parou de repente, assustada, e olhou para mim com incerteza, os olhos semifechados, juntando as pontas dos dedos indicadores. Niaki pensou que poderia ser útil ao mestre. E então? Niaki estava certa em vir? Deixei isso a seu critério, certo? Se você decidir vir, acho que está tudo bem. O rosto de Niaki se iluminou. Niaki está realmente feliz em vê-lo novamente, mestre. Enquanto ela me abraçava, duas sombras se aproximaram dela pela esquerda. Skui! Pakiu, Miau. Ela se virou para encarar as sombras. Miau ao, Pigmaru. Slay. Slay saltou em direção a Niaki, e Pigmaru ricocheteou nas costas de Slay em direção a ela também. Niahaha. Finalmente nos encontramos de novo. Niaki está tão feliz. Niaki está tão contente por ter vindo. Ela caiu para trás, e Pigmaru amorteceu a queda protegendo suas costas e cabeça. Skui! Pampi! Pigmaru e Slay com certeza gostam de Niaki. Lady Niaki. E senhorita Serás. Niaki se levantou do chão e abraçou Serás. Senhorita Serás. Faz tanto tempo, miau. Niaki está tão feliz em vê-la. Sim, Niaki. Também estou feliz em te ver de novo. Parece que Serás está com lágrimas nos olhos. Eu sei como ela se sente. Você também, Lizzie. Você está mesmo chorando só de assistir a isso? Niaki. Senhorita Munin. Niaki trouxe a máscara que Munin fez para ela, a máscara de espadachim mosca. Niaki a trouxe consigo. He. Então vamos usar roupas combinando, suponho. Sim, Miai. Você também é uma membro importante da Brigada do Senhor das Moscas, Niaki. Miau. Eu gostaria de uma máscara de espadachim mosca. Disse Lizzie, observando com inveja da lateral. O Imperador Selvagem e Belo já preparou um monte delas. Acho que vou dar uma para Lizzie de presente mais tarde. Ela ficou meio infantil, né? Ela não está se esquecendo do seu cargo de primeira-ministra do país do fim do mundo, está? Vossa Majestade! Yoyo Oda afastou a cortina rapidamente e correu para o espaço da tenda. As forças combinadas já fizeram sua jogada? Perguntou o Imperador. Não. Mais pessoas seguiram Yoyo para dentro da tenda. Ela se virou para encará-las. Elas retornaram. Niaki estava relembrando histórias com os membros da Brigada do Senhor das Moscas, mas naquele momento ela parou e correu. Ninha. Ela gritou, murmurando inconscientemente para si mesma enquanto corria a toda velocidade em sua direção. A recém-chegada também correu, indo direto para Niaki. As duas se aproximaram. A novata abriu os braços, pronta para receber Niaki, e elas se abraçaram. Ninha. Uau. Niaki. Niaki, me desculpe. Me desculpe por ter demorado tanto para te encontrar. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Ah, certo.
Essa é a Ninha de Niak, então, Niantan Kikipa. Ela está aqui. Em segurança. Niak se aconchegou no peito de Niantan e soluçou, lamentando-se como se todas as emoções que vinha reprimindo tivessem explodido de uma vez. Seras cobriu a boca com as duas mãos e também chorou, sem conseguir falar. Afinal, nós sabemos. Sabemos o quanto Niak queria ver sua Ninha. É? Niak? Niak está aqui. Niono, Silce. É Niak. Soluço, é Niak. É mesmo ela? Uaa, Niak. Niak. Niak, Niak, Niak. Depois de Niantan, vieram 3 criancinhas idênticas a ela, correndo para dentro da tenda coberta por cortinas. Soluço, é? Nial. Ah, Laia, Niono. Silce. É você? Sério? Uai. Laia. Niono. Silce. Então essas são as irmãs mais novas de Niantan. As 5 se abraçaram e choraram ao se reencontrarem, com Niantan acima de todas, segurando-as com força. Ela apertou suas irmãs mais novas enquanto elas desabavam em lágrimas, aconchegando-as em seus braços. Que bom para você, Niak. Olhei para o ar límpido da manhã. Estou muito feliz por você. Sério. Que bom que te salvamos. Outra pessoa atravessou a parede de cortinas. Retornamos. Todos estão em segurança. Sogou Ayaka. Podemos tirar as máscaras sem problema nenhum aqui dentro, né? Takao Itsuki. Mimori-kun. Meus colegas de turma, os outros heróis, também estavam lá. Beowulf estava de costas para a cortina, nos brindando com uma leve salva de palmas. Você é mesmo uma heroína, Sogou. E que bom que todos vocês estão bem. Suou. Nihei. E o resto de vocês? Ah! É o Bunny. Os heróis exclamaram em espanto ao avistarem Beowulf. Observei Sogou caminhar em minha direção. Pela sua expressão e humor. Parece que ela está prestes a se desculpar comigo novamente. Antes que ela chegasse até mim, apontei para outra direção com o queixo. Ela olhou para mim e, após uma breve hesitação, seguiu na direção que eu havia indicado. Hijiri-san, Você fez um trabalho fantástico. Permita-me começar por aí, disse Takao Hijiri, removendo a máscara. Por baixo da máscara, seu leve sorriso era de admiração. Suponho que, agora eu tenha que lhe agradecer mais uma vez, não é, Sogou-san? A deusa Vicius. Foi na manhã daquele dia que os preparativos foram concluídos. Vicius saiu do castelo real e olhou para o céu. Diante dela estendiam-se os terrenos onde os heróis haviam treinado. E abaixo deles, o espaço subterrâneo onde ela havia criado seus eucaristias. Os campos de treinamento haviam sido estruturados como uma espécie de teto que podia ser aberto para acessar a área abaixo. Gostaria de saber para que os antigos utilizavam este espaço? Nem mesmo uma divina como Vicius sabia a resposta para isso. Abrir e fechar o teto do espaço subterrâneo exigia grandes quantidades de mana. Melhor do que consumir a essência da fonte, suponho. Vicius segurava seu dispositivo de portal em uma das mãos, o mesmo dispositivo que lhe permitiria abrir uma passagem para os céus. A seus pés, um cristal, oculto da vista, abriria o teto para o espaço subterrâneo se alimentado com mana suficiente. Vicius despejou mana no cristal e o chão se abriu diante de seus olhos, tremendo enquanto a própria terra se partia ao meio e se abria para os lados. Ela pousou a mão no cristal em forma de cone ao seu lado, o dispositivo que controlava seus eucaristias. O problema com este dispositivo é o alcance do controle que ele emite, suponho. Mas isso só é uma preocupação a grandes distâncias. A esta distância, não devemos ter problemas. Vicius colocou a mão sobre o cristal e concentrou as emoções que desejava canalizar para ele.
Uma mão branca estendeu-se para agarrar a borda do espaço aberto que outrora fora o campo de treinamento, e uma cabeça gigante de Eucaristia emergiu. Outras surgiram em seguida. Eles eram gigantes, não havia dúvida disso. Os Eucaristias gigantes olharam para cima e asas brancas brotaram de suas costas. Lindo! Vicious ficou tão impressionada com a cena que afastou completamente o pensamento da traição de Nianta. Os humanos são realmente horríveis, não são? Escória. Simplesmente horrível, de verdade. É tudo culpa da Niantan que os humanos agora tenham que suportar uma eternidade de sofrimento. Assim que eu tiver dominado os céus e me tornado mais poderosa, suponho que retornarei a este mundo para brincar e assassinar todos aqui. E assim, em primeiro lugar, aos céus. Adeus a este mundo. Por agora. Enviei alguns perseguidores atrás de Niantan, mas quem se importa com isso agora? Vicious deixou de se importar com ela assim que terminou de lhe contar seus planos. Talvez eu só quisesse uma pessoa ignorante ao meu lado para ficar chocada com tudo isso? Bem, elas são estúpidas, mas eu as tenho, suponho. Ela se virou para olhar por cima do ombro para seus 3 discípulos, que estavam parados em silêncio atrás dela. O deus caído, o Organdr. O primeiro herói, Ars. O homem oco, Yomibito. O Organdr sempre fora bastante impertinente, mas servia como um parceiro de conversa minimamente aceitável para passar o tempo. Quase na hora, né? Não faz tanto tempo desde que você usou aquela coisa de essência da fonte para me acordar, então não estou muito familiarizado com este mundo. Sem tempo para relaxar também. Mas, poxa, tenho que ser grato por você estar me deixando me vingar dos céus. A boca de Organdro estava sempre aberta, sempre com um meio sorriso no rosto. Você acha que os humanos devem ser mortos, não é, War? Perguntou Vicious. Eu iria além disso. Nada de bom vem de ter humanos demais por perto, então sempre achei que os divinos deveriam manter seus números sob controle. Se livrando daqueles que vão estragar o resto, sabe? É isso que deixou aquelas divindades principais tão infelizes comigo. Elas são tão permissivas com suas criações, assim como Lokiela. Imagino que as coisas só vão piorar para esses humanos a menos que alguém os elimine de vez em quando. A cabeça de Lokiela fora colocada em uma caixa especial que Vicious obrigara-as a carregar consigo. Ela deveria ser levada para testemunhar os gritos de agonia dos céus enquanto desabavam. Oh, mas isso seria tão chato. Eles só são divertidos como brinquedos porque estão sempre se multiplicando. Essas criaturas um tanto inteligentes, de vida curta, com suas fraquezas e desejos. São os brinquedos perfeitos. Mas sabe... vou abrir o portal agora, então não preciso ouvir suas objeções. Certo, certo. Vicious abriu bem as mãos, usando a direita para ativar o dispositivo. Essa talvez seja a brisa matinal mais agradável que já senti. Liberdade. Não estar presa a nada nem a ninguém. Isso é a verdadeira liberdade. Eu sou a única deusa deste mundo. Todos os outros seres não passam de oferendas para os meus jogos. Somente aqueles que forem escolhidos serão elevados à condição de meus servos. Assim será com esses heróis. Os inferiores devem servir aos que estão em posição superior. Eles deveriam dançar para o deleite de seus superiores. Todos devem adorar sua deusa. Diversos feixes de luz branca atingiram o céu como relâmpagos. Um anel plano se abriu no firmamento acima, um portal. O interior do anel estava preenchido com luz branca. Oh, então esse é o caminho para os céus, hein? Os gigantescos Eucaristias brancos começaram a voar em direção a ele. O problema com o uso dos Eucaristias voadoras sempre foi o olho sagrado de Ionato. O olho sagrado podia abater qualquer monstro de olhos dourados que voasse acima de uma certa altura, usando seu poderoso feixe de luz. Ele podia atingir alvos localizados em qualquer lugar do continente. É claro que eu não podia destruí-lo. Isso teria aumentado demais a minha taxa de interferência.
Em vez disso, ela passou semanas e meses exasperantes elaborando um método para evitar que suas criaturas fossem abatidos. Finalmente, ela conseguiu alterar a natureza do poder de suas almas. Ela já havia testado secretamente o processo com o Eucaristia Voador Menor, convertido para sua nova variedade de poder da alma. Era uma criatura fraca, tão fraca quanto ela conseguia torná-la, para evitar ultrapassar seus limites de interferência. Esse Eucaristia de teste voou e não foi abatido, mesmo depois de ultrapassar a altitude em que o olho sagrado de Ionato deveria ter se ativado. E graças a essa nova variedade de poder da alma, os Eucaristias que ela criava não concediam mais pontos de experiência ao serem mortos pelos heróis. O imperador banido também não deveria ter concedido pontos de experiência a quem o matasse. Sim. Com esses novos Eucaristias, posso impedir que os heróis subam de nível e recuperem suas estatísticas durante a batalha contra eles. Se tem uma crítica a esses Eucaristias, porém, é a falta de inteligência deles. Eles não conseguem realizar ações complexas de forma independente, mas precisam ser direcionadas aos inimigos. Essa é a verdadeira diferença entre os divinos e os Eucaristias, eu acho. Os semideuses também são capazes de criar criaturas semelhantes a discípulos, mas não estão sujeitos ao meu controle, pois não contêm uma parte de mim. Esse é o problema, suponho. Os divinos não são capazes de tomar medidas claramente rebeldes contra aqueles que compartilham um elemento de sua composição. Esse é o perigo de criar semideuses. Eles podem me trair, como Niantan fez. Oh, ainda bem que não a transformei em uma semideusa. Isso me irrita demais. Espero que aquele capitão cavaleiro, seja lá qual for o nome dele, a capture e a torture até uma morte brutal. Bem, não que eu me importe com isso. Niantan e aquele verme do Senhor das Moscas. Quem se importa com o que aconteça com eles? Vão agora, meus filhos. Os Eucaristias gigantes alçaram voo. Um único feixe de luz cruzou o céu. Um acerto em cheio. O portal desmoronou, desabou. Ó meu! Disse Organdr, protegendo os olhos da luz enquanto olhava para o portal em desintegração como se estivesse em uma excursão turística. Ah! O olho sagrado. Não tinha como alvo a Eucaristia, mas o próprio portal. Isto é horrível. Péssimo, de verdade. Testei o Eucaristia, mas não o portal. Teria consumido muita essência da fonte para que um teste fosse viável. Vicius jamais havia sequer considerado a possibilidade de o olho sagrado de Ionato atacar o próprio portal. Monstros de olhos dourados. Poder da alma. Será que eu estava errada sobre o que o olho considera um alvo? Isso me irrita. Como posso dizer? Isso me incomoda muito. Vicius virou as costas para os destroços do portal em ruínas e olhou para seus discípulos. Lalalá. Qual é o problema, Vicius? Tentando fugir da realidade? Tudo ficou um pouco demais para você? Não. Posso abrir outro portal quando quiser. Ainda tenho essência da fonte mais do que suficiente. Vicius estreitou os olhos. Vou posicionar todos os Eucaristias pouco adequados ao combate antidivino ao redor da capital. Vamos seguir pela rota norte até a capital de Ionato e destruir seu olho sagrado. Vamos enviar um pombo de guerra mágico à rainha de Ionato, pedindo que ela desative seu funcionamento, por precaução. Afinal, ela se identifica bastante com o olho. Mas quanto se ela concordará com tal pedido, bem? Não havia qualquer indício de sorriso nos olhos de Vicius, mas ela estava sorrindo. Além disso, vamos deter aqueles pedaços de lixo repugnantes, o Senhor das Moscas e o Imperador Selvagem e Belo, até que o olho sagrado possa ser destruído, certo? Lá. Divida o exército de Eucaristia e detenha-os. Eu simplesmente não permitirei que interfiram. Bem, na verdade, eu suponho que seria melhor esmagar aquelas moscas zumbidoras primeiro.
Seria maravilhoso, não seria? Vicious, com os olhos vazios e sem expressão, olhou para a caixa que continha a cabeça de Lokiela. Mas que pena! Com uma palma, Vicious juntou as mãos como sempre fazia e sorriu amplamente. Não importa o que aconteça, eu sempre sairei vitoriosa. Mimori Touka. O que é que foi isso? Aconteceu justamente quando Niak e suas irmãs haviam se acalmado um pouco, iniciando uma conversa animada. Um feixe de luz intenso atravessou o ar acima. Aquele feixe de luz. Não é a direção de Alion? Eu e o Imperador Selvagem e Belo estávamos discutindo nosso próximo passo do dia quando me ocorreu uma ideia. O olho sagrado foi ativado. Disse o Imperador, olhando na direção de onde viera. O olho sagrado era um grande e antigo dispositivo mágico em forma de olho, instalado no topo do Castelo Real de Onato, na capital. Eu ouvira a história da fundação de Onato contada por Serás. O estado de Onato foi outrora governado pelo Grão-Duque Onato, que anteriormente era Duque de Magnar. Certo dia, este duque rompeu com sua antiga nação e criou o estado de Onato a oeste de Magnar. O estado, de alguma forma, conseguiu manter sua independência, e um dia, um dos ancestrais da atual rainha de Onato ativou o olho sagrado. O olho sagrado destruiu todos os monstros voadores de olhos dourados que vagavam pelos céus naquela época. Destruiu todos os monstros que voavam acima de uma certa altitude. Era capaz de atacar alvos em qualquer lugar do continente. Foi a presença do olho sagrado que impediu o surgimento de novos e poderosos monstros voadores de olhos dourados. O exército da raiz de todo o mal, a partir daquele momento, deixou de criá-los, concentrando-se, em vez disso, em uma poderosa invasão terrestre. Ou assim se teorizava. O olho sagrado elevou consideravelmente a importância de Onato como estado e aumentou o prestígio da família que o ativou perante a população. Os ancestrais da rainha expandiram sua base de apoio e poder aristocrático, e em pouco tempo o povo começou a acreditar no poder do olho sagrado. A fé popular estendeu-se até mesmo à família que o ativara pela primeira vez, e dizia-se que o poder do olho sagrado desapareceria caso sua linhagem se extinguisse. Os ancestrais da rainha também se cercaram de anciãos astutos, que decidiram tomar o poder de Onato do Grão-Duque. O Grão-Duque de Onato nunca fora muito popular, e por isso sua posição foi enfraquecida. Eventualmente, ele e toda a sua família foram destituídos de seus cargos e forçados a um retiro ocioso. A família do Grão-Duque tinha apenas um pedido. Nós lhe daremos o trono. Mas, por favor, permita que esta nação mantenha o nome de Onato. O desejo do Grão-Duque foi atendido, e ele e sua família desapareceram da vida pública. A cidade de Onato foi declarada capital real com a ascensão da rainha. Os descendentes daqueles que primeiro ativaram o olho sagrado ainda governam Onato até hoje, e ainda mantêm a promessa feita ao antigo Grão-Duque de preservar seu nome. Acho que o olho sagrado foi ativado porque Vicious abriu o portal, disse uma voz que eu não reconheci. A voz vinha de uma bolsa de couro na cintura de Sogou. A aba da bolsa se abriu e uma garotinha se espremeu para fora. Uma garotinha, bem, pequena mesmo. Ela é ainda menor que o Pigmaru. As irmãs de Nianta, que estavam sentadas juntas abraçadas a ela, levantaram-se. Você está acordada, Lokiela? Perguntou Sogou. Sim, já faz um tempo que estou acordada, sabe? Mas a Nianta estava fazendo aquela coisa emocionante de reencontro, então... Eu não quis interromper nem nada. Ela é a divina enviada pelos céus para punir Vicious. Seu nome é Lokiela, explicou Sogou. E aí, disse a garotinha, levantando a mão em cumprimento. Mas a Vicious ficou com o meu corpo principal. Eu tive que criar essa pequena cópia de mim mesma para escapar com a Nianta. Já ouviu falar disso? Pode me chamar de Liuela. Ela é bem direta, né? Acho que Vicious também é assim. Não que todos os divinos precisem ser dignos e rígidos. Eu teria adorado te enviar um monte de informações com antecedência por pombo de guerra mágico.
Mas eu estava tão fraca que só consegui fazer esse broto e entrar em contato com Nianta. Parece que dormir um pouco me deu energia suficiente para falar agora, pelo menos. Há inúmeras perguntas que gostaria de lhe fazer, disse o imperador selvagem e belo. Poderia nos contar sobre o ataque do Olho Sagrado e sobre esse portal de que você fala? Sou Falkendutzini Mira de Azordsid, imperador de Mira. Pode me chamar de Zini, por favor. Muitos também me conhecem como o imperador selvagem e belo. Ah, Vicius falou de você. Primeiro as explicações, suponho. Nianta, você se lembra que eu disse que há algo importante que Vicius não percebeu, não é? Sim, respondeu Nianta. Eu também disse que havia algo de que eu tinha certeza. Que havia um olho sagrado ativo ao alcance de disparo da capital de Alion. Eu verifiquei isso antecipadamente com o dispositivo divino que trouxe comigo. Todos ouviram Lokiela falar em silêncio. Veja bem, os portais são como passagens especiais que conectam o mundo da superfície aos céus. Mas esses portais precisam ser abertos pelos próprios céus. Agora que nós, os divinos, fomos enviados para cá, não podemos simplesmente abrir um portal e voltar. Eu precisaria enviar uma mensagem aos céus e pedir que eles abrissem um portal para mim. Mas Vicius conseguiu abrir um portal sozinha? Perguntou o imperador selvagem e belo. Lokiela assentiu com a cabeça, parecendo impressionada com ele. Sim. Um portal que não passou pelo processo adequado. Como posso dizer? É como se apenas os portais abertos pelos céus fossem portais adequados. Portais, aprovados. O que você acha que aconteceria se abríssemos um portal não aprovado? Ah, você! Você aí na frente, parece que tem a resposta. Lokiela apontou para mim como uma professora à procura de um voluntário. O olho sagrado não dispara contra portais, apropriados, abertos pelos céus. Mas o portal que Vicius abriu não era autorizado, e foi por isso que foi destruído. Acho que o ato de abrir um portal consumiu muita essência da fonte. Mas, uma vez aberto, há uma boa chance de acionar algum tipo de sistema de vigilância que os céus tenham implementado. Deve ser por isso que Vicius não o testou antes. Ela não tinha ideia de que o olho sagrado destruiria seu portal? Oh, você é muito esperto por ter descoberto tudo isso. Sim, é verdade. Estamos falando de Vicius. Imagino que ela tenha feito algumas alterações nos Eucaristias que queria que atravessassem aquele portal para garantir que o olho sagrado não os abatesse. Ela provavelmente encontrou algum método para contornar nosso sistema de detecção. Mas aposto que ela nunca pensou que o portal pudesse explodir, disse Lokiela. Então é por isso que você disse. Começou Nianta. Sim. Imaginei que, enquanto aquele olho sagrado estivesse ativo, Vicius não chegaria aos céus tão cedo. Por isso disse que chegaríamos a tempo. Então, pouco antes de adormecer, você estava tentando me contar sobre o olho sagrado? Perguntou Nianta. Sim. Eu queria dizer que o olho sagrado nos daria tempo suficiente antes de eu desmaiar. Desculpem por ter preocupado vocês. A estranheza inicial da aparência de Lokiela foi desaparecendo aos poucos. Acho que todo mundo já se acostumou. Tem sido uma sequência interminável de situações estranhas para nós, heróis, desde que chegamos a este outro mundo. Bem, para ser honesta, o olho sagrado é um mistério até para nós, os divinos. Tipo, sabemos que ele ataca monstros de olhos dourados que voam muito alto e que destrói qualquer portal não autorizado. Mas quanto a quem o criou, ainda não temos ideia. Não fomos nós, os divinos. Se alguém o está estudando, somos nós. Lokiela olhou ao redor. Então, enfim, entendi que você é o imperador selvagem e belo. Cadê esse tal de Senhor das Moscas? Os olhares dos presentes se voltaram em minha direção. Oh, o espertinho! Qual é o seu nome? Tuca. É você, Tuca. Lokiela assentiu, concordando consigo mesma.
Vicious deveria tentar impedir o olho sagrado em seguida. Ou então destruí-lo. Temos alguma margem de manobra agora, mas isso não resolve nossos problemas. Simplificando, precisamos derrotar Vicious antes que ela consiga impedir o olho sagrado. O portal dela foi destruído, mas não o dispositivo divino que ela usou para criá-lo, eu acho. Se ela tiver reservas de essência da fonte, ela poderá criar outro. Um olhar severo cruzou o rosto de Lokiela. O que eu estou dizendo é: nós precisamos ir lá e derrotar Vicious antes que ela possa destruir o olho sagrado. Entendo. Vicious estava apenas ganhando tempo. É por isso que não parecia que ela estivesse realmente tentando nos destruir. Ela não tinha essa intenção. Seu plano era deixar este mundo e ir para o céu. Essa foi por pouco. Ela quase desistiu enquanto ainda estava em vantagem. De qualquer forma, descobriu-se que Vicious não pode chegar aos céus enquanto aquele olho sagrado estiver ativo. Nianta, vou explicar mais algumas coisas para todos aqui, mas talvez você devesse começar entregando suas provas a eles. Niantan tirou um celular de um dos bolsos e entregou para Hijiri. Isto contém a prova de que Vicious representa uma ameaça para toda a humanidade, disse ela. Obrigada, respondeu Hijiri. Muitos dos nossos planos deram certo graças às suas ações. Permita-me também pedir desculpas, lamento o fardo que lhe impus. Niantan balançou a cabeça, com um leve sorriso no rosto. De jeito nenhum. Na verdade, foi você quem me guiou na direção certa. Não só você. Todos aqui. Niantan olhou na minha direção. Foi somente graças aos seus esforços que reencontrei Niaki. Todo esse fardo valeu a pena a espera. E muito mais do que valeu a pena, na verdade. Hijiri sorriu para ela. Eu já devia imaginar isso, disse. Afinal, você é nossa instrutora. Hijiri trocou mais algumas palavras com Niantan. Itsuki, traga-me aquele item das nossas bolsas. Entendi. Itsuki voltou para a carruagem delas. Vocês também trouxeram os seus? Perguntou Hijiri ao resto da turma 2C. Todos assentiram com a cabeça em resposta. Os alunos estavam ocupados olhando ao redor antes de Hijiri chamá-los. Olhando principalmente para Seraz e o Imperador selvagem e belo. Acho que alguns dos caras também andaram dando umas olhadas na Munin. Eles também parecem interessados na Liz e nos outros semi-humanos, curiosos para saber o que eles são. E aí tem eu. É o Mimori-kun. Mimori-kun é o Senhor das Moscas. Sério? Ele? O Senhor das Moscas? Então, tipo. Lá na Cidadela Branca de Proteção, foi ele quem nos salvou. Espere. Então, tudo o que ouvimos dizer que o Senhor das Moscas fez. Tudo isso foi obra do Mimori-kun? Ele sempre foi assim? Ele é. Meio gato, né? Nossa. Eu fui uma dos que provocaram ele antes de ele ser descartado. Droga, o que eu faço? Ouvi alguns dos meus colegas cochichando entre si, e alguns falando mais alto do que sussurrando. Eles pegaram os itens que Hijiri havia pedido e os colocaram sobre uma mesa no centro da sala. Mas Takao-san, não vamos conseguir acessar a internet neste mundo. E todas as nossas baterias estão descarregadas, disse uma das garotas. Os membros da turma 2 se espalharam seus celulares sobre a mesa. Não há problema nenhum. Itsuki voltou e colocou a mão em um dos telefones. Transmutador relâmpago, desbloqueio 2. Os dedos de Itsuki pareciam se iluminar. Ah, então ela pode usar essa habilidade para carregá-los, né? Aparentemente, as duas achavam que a habilidade da Itsuki era para combate. Elas até a usaram dessa forma. Mas aí a Hijiri percebeu que ela tem a capacidade de interferir com alvos usando energia elétrica. É igual às minhas habilidades de efeito de status. Imagino que a habilidade da Itsuki seja classificada como um tipo de choque elétrico nos termos dos jogos.
Mas isso é só uma descrição. Não abrange tudo o que ela realmente pode fazer. Não é como se minha habilidade congelar criasse gelo de verdade. Não acredito. Você pode carregar nossos celulares? Os membros do U2C correram para ver o smartphone assim que ele foi ativado. Entendo. Eu sei o que ela está fazendo agora. Itsuki havia trazido um cabo telefônico da carruagem, que Higiri usou para conectar o telefone que Nyanta lhe dera ao novo aparelho ligado. O processo é a moda antiga, mas a transferência não vai demorar muito, explicou Higiri. Ela está copiando as provas. Depois, ela vai pegar todos os celulares que contêm os arquivos copiados. Você vai enviar isso para países de todo o continente? Perguntei. Higiri não desviou o olhar do telefone enquanto me respondia. Eu vou. Aparentemente, existiam alguns pombos de guerra mágicos capazes de carregar objetos de certo peso. Eles eram conhecidos como pombos de guerra mágicos rápidos, e o Imperador Selvagem e Belo havia trazido a maioria dos que possuía consigo a pedido de Higiri. Descobriu-se que Mira é o principal centro de criação de pombos de guerra mágicos, por isso o Imperador possui aves de qualidade superior às das outras nações. Escrevi estas mensagens para explicar o funcionamento do telefone da forma mais clara possível. Mas se elas serão seguidas corretamente é um risco inevitável, suponho. Decidiu-se também enviar cavalos velozes por terra, por precaução. Só espero que Yonato reaja da maneira que esperamos dos portadores do olho sagrado. Lueit e Catleia não serão um problema. Há um vídeo lá que deve tornar nosso caso mais fácil de acreditar, ou pelo menos é o que eu espero. É um risco que temos que correr, né? Sim, está tudo certo, meus preparativos estão completos. Um a um, os pombos de guerra mágicos rápidos, carregando suas cartas e smartphones, foram soltos no céu. Sementes de esperança em suas garras. Olhei para cima enquanto eles flutuavam cada vez mais alto no ar. As sementes foram semeadas, tudo o que resta é rezar para que germinem. Cais e Mira. Havia várias cabeças expostas no topo da plataforma de execução na capital imperial de Mira, Luva. As cabeças decepadas, castigadas pelo vento e pela chuva, pertenceram outrora aos membros dos Tigres Dentes de Sabre. Os mercenários haviam sido executados no dia anterior. Um corvo bicava uma de suas bochechas enquanto moscas infestavam as demais. No primeiro dia, um homem que parecia ser um conhecido dos executados correu para a plataforma para proteger as cabeças, lamentando a perda. Os Tigres Dentes de Sabre eram considerados responsáveis por controlar o exército branco que causara tanta morte nas terras Mira. Suas mortes haviam sido eficazes para satisfazer o povo Mira. O chanceler Cais e Mira estava de pé nas masmorras do castelo. Sacrificar os cavaleiros Lobo Branco era inevitável. A perda de Sogud dói, considerando nossa atual escassez de pessoal. Mas, bem, tenho certeza de que daremos um jeito. Tudo isso foi necessário para adquirir o coração do Rei Demônio no final. Suponho que fui eu quem lhe deu permissão. Mas esta foi a vontade de Kirihara-san, entende? O homem estava sentado sobre um tapete, de costas para Kaise. Ele olhava fixamente para o smartphone em suas mãos, pressionando o botão repetir repetidamente para ouvir a gravação. Gostaria que você pudesse confiar em nós agora, Rei Lobo Branco. Durante a grande invasão, o exército do Rei Demônio atacou a capital de Magnar. As forças de Mira e Magnar lutaram lado a lado e mal conseguiram conquistar uma vitória suada após o término da batalha. Dizia-se que o Rei Lobo Branco de Magnar havia desaparecido no ataque, mas, na verdade, ele apenas desmaiou após sofrer ferimentos em combate. O Imperador Selvagem e Belo, ao ouvir relatos sobre o destino do Rei Lobo Branco, ordenou que ele fosse trazido para a capital de Mira, em segredo. Ele sabia que Magnar estava do lado da deusa e pretendia usar o desaparecimento de seu líder para enfraquecer a nação. O Rei Lobo Branco foi mantido nas masmorras enquanto recebia tratamento para seus ferimentos. Foi tratado com hospitalidade, mas sempre sob estrita vigilância. Durante todo o seu cativeiro, jamais demonstrou o menor sinal de pânico,
permanecendo calmo e sereno em todos os momentos. Vocês podem ter me capturado, mas meu irmão mais novo, Sogud, permanece com Magnar. Minha nação jamais será ameaçada enquanto ele estiver no trono como seu novo rei. Essas foram as palavras dele, a princípio. Mas agora a situação mudou. Vicius é inimiga de toda a humanidade e sacrificou o capitão dos Cavaleiros Lobo Branco, Sogud Sigmus, para alcançar seus objetivos. A gravação terminou mais uma vez, e um longo silêncio pairou no ar úmido da cela da masmorra. Cais e Mira, disse o Rei Lobo Branco, sem se virar para olhá-lo. Você disse que o Senhor das Moscas derrotou o Kirihara? É o que me disseram, sim, respondeu Cais. Como prova, o corpo preservado de Takuto Kirihara está sendo transportado para esta cidade. Eu nunca a perdoarei por isso. Cais conseguia sentir seu ódio ardente, o calor emanando de suas costas maciças. Como rei, como irmão, jamais perdoarei Vicius pelo que ela fez. Cais saiu da sala interna e dirigiu algumas palavras aos soldados que estavam de prontidão do lado de fora. Eram ordens para que os pertences do rei fossem devolvidos. Tenho que acreditar que ele mudou de ideia. Só podemos esperar até certo ponto. Cais olhou para trás, para a porta da sala que acabara de deixar. Às vezes, preciso confiar nos meus instintos. Tomar atitudes ousadas. Seguir em frente. Cais voltou para as escadas para retornar ao castelo acima, mas parou antes de subi-las. Você está pronta? Sim. Quem respondeu foi a capitã dos Tigres Dentes de Sabre, Lily Adamantine. Os outros membros do seu grupo estavam atrás dela, prontos para partir. Nunca pensei que você fosse nos chamar. O Imperador Selvagem e Belo é um cara bem assustador, né? Não é isso, Lily, disse um espadachim bem apessoado chamado Foz, com um tom repreensivo na voz. Depois de tudo que fizemos com essas pessoas, eles ainda não nos mataram. Fizeram parecer que todo o nosso grupo foi executado para que haja pouca chance de perigo para todos na base que Vicius mantém como reféns. O Imperador Selvagem e Belo já previa tudo isso. É isso mesmo, disse Big, o velho guerreiro. Não faz sentido manter nossos familiares como reféns se estivermos mortos. Fazer aquela cena de nos executar foi uma ótima ideia. As cabeças decepadas exibidas na plataforma de execução eram falsas, pertenciam a criminosos que já haviam sido condenados à morte. Seus cabelos haviam sido coloridos com pintura e outros truques para disfarçá-los como mercenários dos Tigres Dentes de Sabre, e seus rostos estavam tão queimados que era difícil identificar suas verdadeiras identidades. O homem que enviaram à plataforma para abraçar as cabeças também era um infiltrado, um representante disfarçado de conhecido do grupo. Era um homem condenado à morte por suas perturbadoras perversões sexuais, as mesmas propensões que o levaram a não ter aversão a abraçar cabeças decepadas. Para ser sincero, estamos mais felizes lutando sob o comando do Imperador Selvagem e Belo do que como mercenários daquela deusa. Nunca imaginei que você trataria seus cativos tão bem. Você ficou muito preguiçoso, Nak. Tem certeza de que não está muito rígido para segurar uma espada? Isso é muita crueldade da sua parte. Você continua sendo má mesmo sendo prisioneira, pequena Snow. Os outros dois indivíduos eram Nakjagger, capitão da 9ª Ordem de Alion, e Snow, sua vice-capitã. Quando as 13 Ordens de Alion invadiram o país do fim do mundo, sua ordem enfrentou a Sagiko Saba e o Imperador Selvagem e Belo no campo de batalha. Sua 9ª Ordem ofereceu alguma resistência, mas logo se rendeu. Ah, não adianta. Não vamos ganhar essa. Não faz sentido jogar nossas vidas fora, vamos desistir. Como o capitão da 9ª Ordem hasteou a bandeira branca em tão pouco tempo, apenas cerca de 1/10 de seus homens morreu em combate, o restante foi enviado como prisioneiro para as masmorras de Mira. Estou contando com todos vocês também, sabem, disse Cais. Mira não nos tratou tão mal. Você nos tirou da linha de frente porque não queria nos desgastar, não é? Esse seu imperador é mesmo uma figura. Nós iremos para Yonato? Perguntou Snow a Cais. Sim.
Todos os povos deste mundo serão condenados a uma eternidade de sofrimento, a menos que possamos defender o olho sagrado. Mesmo assim, começou Lily, parecendo um pouco desconfortável com a situação. Seu imperador é meio bonzinho, salvando nossas vidas desse jeito. Ou melhor, indulgente, eu acho. Quer dizer, eu sei que ele contava com a nossa força em alguma batalha, mas ele não tinha tudo isso em mente quando nos colocou nessas celas, né? Nem mesmo o Senhor das Moscas poderia. Todas as informações que os Tigres Dentes de Sabre possuíam sobre os falsos Eucaristias contra os quais lutaram já haviam sido transmitidas ao Imperador Selvagem e Belo. O que você está tentando dizer? Perguntou o Kaise. Lily coçou a nuca, tentando encontrar as palavras. Bem, ainda não tenho muita certeza de por que o Senhor das Moscas não nos matou naquele momento. Tipo, nenhum de nós. Fazer tudo aquilo sem nenhuma baixa deve ter sido muito difícil, né? Não acho que naquele momento ele realmente pensasse que um dia como este pudesse chegar. Mas então, qual era o sentido de não nos matar, se o exército de Eucaristias que trouxemos para Mira era uma ameaça tão grande? Não faz sentido para mim, só isso. As ruínas de Mills, 14º andar. As ruínas de Mills. Usa. Teve aquela vez que o barão descobriu um novo andar e reuniu um monte de mercenários para limpá-lo. E daí? O que tem o 14º andar? Eu também não sei muito sobre isso, mas o Senhor das Moscas me deu uma mensagem para você. Havia um homem que se aproximou de mim uma vez, quando as ruínas de Mills estavam repletas de cadáveres de monstros que morreram em circunstâncias estranhas. Ele se importou comigo o suficiente para perguntar se eu queria voltar à superfície com o grupo dele. Ele se importou, pura e simplesmente. E ele era gentil. Eu nunca conseguiria matá-lo. Lily ficou estupefata, com os olhos arregalados. Os outros membros dos Tigres Dentes de Sabre também pareceram completamente chocados. Lily começou. Você está brincando, né? Aquele garoto naquela época. Ele era o Senhor das Moscas. Então ela perdeu a cabeça. Você só pode estar brincando. Não sei, disse Kaise, avançando. Pediram-me para transmitir essa informação a você, nada mais. O plano de simular uma execução para o seu grupo também foi obra do Senhor das Moscas. E ele tinha mais uma coisa que queria que eu lhe transmitisse. Kaise parou, virou-se e repetiu a mensagem do Senhor das Moscas palavra por palavra. Naquela época. Fiquei até feliz por você ter entrado em contato comigo. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.